É isso aí, vamos lá, muito bom dia a todos, bom dia a você. Hoje, sexta-feira, mais um dia que Deus nos concede de bênção, mais um dia que Deus preparou para cada um de nós. Então vamos lá, meus amigos, bom dia, boa sexta-feira para você, boa sexta-feira para os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, boa sexta-feira no seu trabalho, que você possa prosperar muito naquilo que você faz, ok? Então vamos lá, quero que você que chegar aí, deixa um joinha, você que chegar aí, deixa um forte abraço, quero poder falar com você neste momento. É isso mesmo, vamos lá, deixa eu ver aqui. Gente, eu estava meditando um pouquinho e me lembro de um livro do Dr. T.L. Osborne, né, já partiu para o Senhor, e ele fala sobre a importância de ganhar almas fora do santuário. A gente vê a importância do Evangelho ir até as pessoas fora do templo, né? Muitas vezes a pessoa confina a boa notícia apenas dentro do templo. Você, acredito eu, que você já recebeu convites, né, para ir para a igreja, né? Só que na verdade a igreja é que deve ir até você. E esse é o momento que eu vou até você levando boa notícia. Hoje, o que seria uma boa notícia para você? Né? Uns estão precisando de uma boa notícia na área da saúde, outros precisando de uma boa notícia na área emocional, na familiar, na vida financeira. Não sei, qual é a boa notícia que você está precisando para hoje? A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Então, você que precisa de uma resposta de Deus, né? Uma boa notícia da parte de Deus, com certeza ele tem essa boa notícia para você. Veja só, o Evangelho, ele significa boas novas. O Evangelho significa boas notícias. Seria muito triste eu chegar aqui e dizer para você, olha, Deus vai pesar a mão sobre você porque você está assim. Não, isso não seria uma boa notícia. A boa notícia é mostrar para você que mesmo estando no erro ou tendo praticado qualquer erro, sabemos que a misericórdia de Deus, ela vai muito mais além do que todos os nossos pecados. Né? Fica muito fácil a gente apontar o dedo, fica muito fácil a gente apontar os erros das pessoas, mas Deus não vê assim, tá bom? Deus não está apontando os teus erros, Deus não está apontando os teus pecados, mas Ele está com a mão estendida dizendo, filho, eu quero ajudar você, eu quero levantar você, eu quero te ver fazendo sucesso, quero te ver prosperando de verdade. Então você, meu amigo, você, minha amiga, que sempre tem me acompanhado nessas lives, eu digo para você, qual é a boa notícia para você no dia de hoje? Hoje, sexta-feira, olha aí, hoje, sexta-feira, né? Tem, ó, a galera fica todo feliz, né? Opa, sextou, né? Mas passa uma sexta, passa outra, e você à espera de uma boa notícia. Quero que você deixe aí nos comentários, pode deixar nos comentários, uma boa notícia para mim seria nessa tal área. Pode deixar no comentário aí daqui a pouco quero poder estar orando por você, tá? Uma pergunta, você tem pensado muito sobre assuntos espirituais? Você tem pensado muito sobre as coisas espirituais? Responde aí para mim, né? O Anônimo tá curtindo, muito obrigado, Deus abençoe você, tá? Ivana Barros, muito obrigado pela sua audiência aí também. A Márcia Alves acabou de entrar, gente, obrigado. E você que está entrando agora, eu quero perguntar, qual seria uma boa notícia para você hoje? Sexta-feira, qual seria uma boa notícia para você no dia de hoje? Então, você que está assistindo essa live, você sabe que
Evangelho significa boa notícia, boas novas, ok? Então o Evangelho ele significa boas novas. Então eu venho trazer para você boas notícias, ok? Então você que precisa de uma boa notícia, segura aí, porque logo virá uma boa notícia para você. Vamos lá? Qual seria uma boa notícia para você na área espiritual? Lembrando o assunto que eu falei aqui agora, né? Você tem pensado muito sobre assuntos espirituais, sobre as coisas espirituais? No seu ponto de vista, olha só, no seu ponto de vista, o que uma pessoa faz para herdar a vida eterna? No seu ponto de vista. Hã? Ah, mas a eternidade não existe, tal. Gente, com todo respeito à crença de cada um, né? Ela existe, a eternidade existe e eu quero poder trazer boas notícias de vida eterna para você. Não má notícia. Que má notícia nós já ouvimos diariamente, né? Más notícia a gente recebe aí diariamente e o propósito aqui não é esse, tá? O propósito aqui é trazer uma boa notícia. Qual seria uma boa notícia para você que está passando um momento difícil na área emocional? Muitas pessoas, né, sofreram decepções amorosas, muitas pessoas sofreram aí com separação e assim por diante. Quero dizer para você, não acabou, a vida não acabou, a vida só está começando. As experiências que você passa é para que você possa crescer em amor. Para que você possa crescer em amor. Muitas pessoas que já sofreram decepção amorosa acabaram dizendo assim: não vou amar mais ninguém. Já ouviu isso? Não vou amar mais ninguém. Aí sai cometendo um monte de besteira, né? Mas eu digo para você, o amor ele supera tudo. O amor supera tudo. O amor supera todas as coisas. O amor, lembrando, o amor ele não é sentimentos, ok? Muitas pessoas se confundem o amor com sentimento. Amor não é sentimento. Amor é uma ação. Amar é uma atitude. Quando você ama, você dá um passo, né, demonstrando que você tem um afeto, um carinho pela pessoa. Me faz recordar aqui o que diz as Escrituras Sagradas, que diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Então Deus, olha que fantástico que Ele é. Ele não simplesmente disse, eu amo a humanidade, eu amo vocês. Não, ele não usou palavras. Ele demonstrou com ação. Qual foi a ação que Deus... qual foi o passo que Deus deu? Ele enviou, ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha nessas lives, eu quero dizer para você, o amor, quando você ama, o amor ele é incondicional, tá? O amor ele não pede uma condição para amar, ele ama incondicionalmente. Tá ok? Vou dar um exemplo aqui, natural. O pai que ama o filho o pai, assim por diante, a mãe, o filho comete um delito, né? O pai, mesmo que o pai fica muito, muito irado com o filho, ele não deixa de amar aqueles filhos. Ele continua amando, só que ele, pela limitação, ele não consegue externar, ele não consegue expressar esse amor para com o filho que cometeu um delito, né? Mas Deus sabe. Olha só, eu me lembro de uma história, quero que você se atenha a essa história, é muito impactante, impactou a minha vida, ela mostrou para mim o verdadeiro amor, tá? Anota essa história e vai mudar o seu ponto de vista também. Me recordo de um pregador, ele dizia assim que tinha um menino e ele ia para a escola. Quando ele passava perto do muro do vizinho, ele via umas maçãs muito, muito gostosas, que é vermelhinha. Aí ele subia no muro e pegava uma maçã. E saía comendo, ia para a escola, voltava e já voltava com a mente na maçã. Aí quando um belo dia, ele sobe no muro, quando ele desce com a maçã na mão,
A mãe dele falou: olha, eu vou dizer para você, se eu te pegar outra vez roubando a maçã do vizinho, eu vou te dar uma surra que você nunca mais vai esquecer. E o filho ficou com aquilo na cabeça. Todo dia ele passava naquele muro e ele olhava para a maçã, vermelhinha, né? Até que um dia ele não aguentou. Até que um dia ele não aguentou, ele subiu no muro, pegou a maçã. Quando ele pega a maçã que desce do muro, a mãe dele com a vara na mão. A mãe dele segurando uma vara na mão. Filho, eu falei para você que não era para você comer a maçã do vizinho. Você roubou a maçã do vizinho. Eu te prometi que você ia apanhar. E o menino chorava. E chorava. Não, mãe, não faça isso, mãe. E o menino chorava. E a mãe falou: não, eu tenho que cumprir o que eu prometi. Eu vou ter que te dar uma surra de verdade. E aí ele chorava e chorava. De repente, as lágrimas já não faziam mais efeito. Ele teve um sentimento. Ele caiu de joelho perante a mãe. Ele caiu de joelho e disse: mãe, eu errei, mãe. Eu desobedeci a senhora, mãe. Mas eu quero pedir do fundo do meu coração, minha mãe. Me perdoa. Me perdoa, mamãe. Eu não quero fazer isso mais. Me perdoa. Naquele momento, essa palavra entrou no coração da mãe dele de uma tal forma, tão poderosa, que a mãe dele falou assim: olha, a palavra, ela não pode voltar atrás vazia. Eu prometi para você que se eu te visse fazendo isso, você iria apanhar. Aí a mãe falou: tudo bem, meu filho. De uma forma ou de outra, nós vamos ter que cumprir a promessa. A mãe pegou aquela vara, deu na mão do filho, falou: filho, para que nós possamos cumprir esta promessa. A mãe virou as costas e falou: agora você vai dar 7 varadas nas costas da sua mãe. O filho espantou: não, mamãe, eu não posso fazer isso. Naquele momento, o filho não chorava mais com os olhos, mas chorava com o coração. Chorava com um profundo sentimento. Ele não conseguiu bater na mãe. Moral da história: Deus olha para a humanidade, olha para o ser humano lá no Éden e diz: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não coma, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Passou um dia, passou 2, passou 3. De repente, o ser humano não aguentou. Foi lá, comeu do fruto que Deus havia proibido. E Deus, para cumprir a promessa, Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden. Tirou eles do jardim do Éden. Mas Deus traçou um plano, falou: olha, eu não consigo cumprir essa promessa no ser humano, mas já sei, essa promessa, ela será cumprida no meu filho. Eu enviarei meu filho ao mundo. Veio Jesus Cristo. Agora a vara já saiu da mão de Deus, já está agora na mão da humanidade. Quando a vara foi dada na mão da humanidade, a humanidade aproveitou a oportunidade, chicoteou Jesus Cristo, bateu em Jesus Cristo e levou ao sacrifício e o sacrifício de cruz. Mas a promessa foi cumprida. Deus cumpriu sua promessa. E agora, depois da promessa cumprida, ele dá uma esperança. Filho, a promessa está cumprida agora. Você pode voltar para os meus braços. Você pode voltar-se para mim. Eu estou novamente reconciliando você comigo. Eu estou reconciliando você de volta. O caminho para você reconciliar comigo é meu Filho amado Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o caminho de volta para Deus. Jesus Cristo é o caminho de volta para a reconciliação com Deus. E aí eu te digo, você pode se reconciliar novamente com Deus por meio de Jesus Cristo. Com todo respeito à sua religião, à sua crença, independente da sua placa, o que eu digo para você, o único caminho, a única verdade, a única vida que te leva a Deus é Jesus Cristo. A saber, se com a tua boca confessar e em seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, você será salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Não há diferença entre rico, pobre, negro, branco, gordo, magro, não há diferença, porque Deus é o mesmo Senhor de todos e rico para com todos aqueles que invocaram o nome de Jesus Cristo. Então, se você invocar o nome de Jesus Cristo neste momento, você será salvo. Você será salvo. E esta é a boa notícia que eu trago para você. Qual é a área da sua vida que precisa de salvação? De repente não é a vida espiritual, você já se reconectou com Deus. Mas de repente é a sua vida emocional que está bagunçada, precisa de uma salvação nessa área. Ele disse: todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. Invoca Ele na sua vida emocional. Pede ajuda a Ele. Invoca Jesus Cristo na sua vida espiritual, na sua familiar, emocional, financeiro. Qual é a área da sua vida que precisa de uma salvação eterna? E você verá. Todo aquele, independente da cor, da raça, da religião, independente, todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo é salvo. Eu quero fazer isso com você agora. Se você me permite, eu quero fazer isso com você nesse momento. Invocar o nome de Jesus Cristo, para que, por intermédio desse nome, você alcance o que você deseja. Posso orar com você? Posso orar pela sua vida neste momento? Em nome de Jesus? Pai, estamos na tua presença e eu trago comigo milhares de pessoas que acreditam na tua palavra. Não viemos apenas com a cara e a coragem na tua presença. Nós trazemos na consciência o poder que há no sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Quero, junto com esse meu irmão e com essa minha irmã, invocar o nome de Jesus, porque o pecado faz mal a nós, faz mal aos nossos familiares e faz mal aos nossos amigos e à sociedade. Pedimos perdão ao Senhor, pedimos que nos lave de todo o pecado e nos reconcilie com o Senhor novamente. Em nome de Jesus, abandonamos as trevas, abandonamos toda a iniquidade e pedimos, entra em nossos corações, conduzindo-nos no caminho da vida eterna. É o que eu te peço, abençoando a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Você que orou com fé junto comigo, quero dizer para você, como está escrito na palavra de Deus, portanto agora, isso está escrito em Romanos capítulo 8, no versículo 1, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, você que orou com fé, você que colocou o seu coração diante de Deus, não há mais condenação para você. E Deus não se lembra dos seus pecados. Desde o momento em que você ora e invoca o nome do Senhor Jesus com fé, está escrito: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Ele não se lembra mais dos seus pecados, tá bom? Posso comprovar isso para você dentro da Bíblia? Vou mostrar para você dentro da Bíblia. Só um instantezinho aí.
Em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 8, no versículo 12, deixa eu só abrir aqui, só um minutinho, já vou ler para você ver como Deus não se lembra mais dos seus pecados a partir do momento em que você se arrepende. Diz assim, ó: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Então Deus, ele não se lembra mais dos teus pecados. Nesse momento em que você acabou de orar comigo, Deus apagou o seu passado. Não, o seu passado para Deus está apagado. Isso é um ato de fé, é um passo de fé que você está dando. E a palavra de Deus confirma isso. Portanto, dos teus pecados e das suas prevaricações não me lembro mais. Está no passado. Deus apagou. Não queira lembrar Deus dos seus pecados mais. É daqui para frente. É desse momento em que você está comigo aqui nessa oração, daqui para frente. O que passou não volta mais. O passado é passado. O seu futuro, ele virá. É viver agora, tá? Viva agora, viva esse presente, viva esse momento que Deus te deu. Deus te deu a vida eterna e a vida eterna ela começa agora, tá? Nesse exato momento, a vida eterna com Deus, ela começa agora, tá bom? Deus te abençoe. Você que ainda não me segue, segue aí. Você que não deixou um coraçãozinho ainda, deixa um coraçãozinho aí. Compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essas verdades, a esse momento tão glorioso que é o amor de Deus. Um forte abraço, muito obrigado por sempre estar aí nos acompanhando nessas lives, em nome do nosso Senhor Jesus.